Boa noite, galera, graça e paz para todos. Estamos felizes pela graça e a misericórdia de Deus estar mais uma vez nessa live de culto de jovens, nesse sábado, para poder engrandecer e adorar o nome do Senhor. E hoje nós pensamos e Deus nos deu a oportunidade de estar aqui na presença dEle, porque sabemos que tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, é porque Deus nos ama, porque um dia Jesus morreu por nós na cruz e conquistou a liberdade de nossas vidas, pela misericórdia de Deus. Eu quero deixar um texto aqui para os irmãos, que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Fala assim: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde quer que andares. Essa é a palavra para nós iniciarmos esse culto de jovens, para a gente não ter medo, para a gente ser forte e corajoso, independente do que esteja acontecendo. A nossa fé e a nossa vida tem que estar estabelecida no Senhor, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Tudo que nós precisamos vem do Senhor, e eu tenho certeza, independente dessa crise, dessa pandemia, do Covid-19, seja Covid-20, seja Covid que for, a nossa fé tem que estar estabelecida no Senhor. Por isso, desde já eu peço a você, compartilhe esta live aí com seus amigos. Hoje vai vir uma palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Nós convidamos nessa noite pastores, amigos nossos aqui da igreja, para a gente vir estar fazendo algo diferente. Se você na tua casa quiser mandar alguma pergunta no decorrer da palavra, do assunto que vai ser colocado aqui nesta noite, pode mandar sua pergunta, pode fazer tudo o que você quiser, dê um joinha, dê um like aí pra gente. Eu tenho certeza que vai ser bênção nessa noite, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite com muito louvor e adoração, porque só Ele merece, amém? Em nome de Jesus, vamos lá.
filhos do Deus vivo. Jesus conquistou na cruz do Calvário tudo que a gente precisa, né? Hoje estamos aqui mais esse culto abençoado, culto de jovens. Convidamos o Marquinho, né? O Juninho, o pastor Juninho, para estar aqui conosco. Hoje nós vamos fazer um culto um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Hoje a gente vai fazer um culto mais dinâmico, para que todos possam estar participando, né? Você de casa aí, compartilhe, vamos estar aí todo mundo junto nesse momento para engrandecer o nome do Senhor. E queria aí, fala aí, Marquinhos, dá uma boa-vinda aí, umas boas-vindas aí para a galera que está assistindo a gente, mais essa live, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão assistindo aí. E estamos felizes por estar aqui, né, Paulo? Mais uma vez podendo transmitir a palavra de Deus de uma forma diferente, mas que essa palavra realmente ela abra a mente das pessoas que estão assistindo e que tenham dúvida. E se tiver alguma dúvida, comente pra gente, que a gente pode estar esclarecendo alguma dúvida. E agradeço pelo convite, Paulo, de estar aqui mais uma vez. Amém. Pastor Juninho. Boa noite, pessoal. Bem, graça e paz. Todos vocês que já estão nos acompanhando. Paulo, também agradeço o convite, o Marquinhos, estamos juntos. E como já foi antecipado, nós estamos aqui hoje para bater um papo, conversar um pouco acerca desse tema. E você que já está nos acompanhando, curta, comente, deixe seu recadinho, que a gente está aqui para passar aquilo que Deus tem para o nosso coração e diretamente para o seu. Isso aí, galera. E o tema de hoje que nós vamos estar comentando, trocando ideia aqui hoje com todos vocês, com o Juninho, com o Marquinhos que está aqui. Hoje nós queremos falar um pouco sobre medo. Eu acho que é uma palavra que se encaixa bem no momento em qual nós todos estamos vivendo, né? O medo. O medo é algo muito interessante, né? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a lembrar de várias coisas. Eu lembrei, pastor Juninho e Marquinhos, de quando eu era pequeno e como eu tinha medo de certas coisas. Sabe aqueles medos de criança, medo do escuro? A gente morava no sítio e o banheiro era para fora de casa. E eu lembrei que eu tinha medo de ir no banheiro, que eu era pequeno, né? E a gente tem vários tipos de medo, certo? E depois a gente cresce tudo e a gente vê que, né, são fases que vivemos. Então Deus começou a colocar no meu coração essa palavra medo. E eu comecei a lembrar de tudo isso e viver o momento em qual nós estamos vivendo hoje aqui, né? Que tem tudo a ver com medo. Né, o país, o mundo vive esse momento tão difícil que está vivendo, a igreja está vivendo um momento, não vou falar um momento difícil que nós estamos vivendo, mas assim, um momento diferente do que nós estávamos acostumados a viver. Nós estávamos acostumados a viver todo mundo junto, todo mundo abraçando, todo mundo unido, aquele culto, todo mundo dava glória a Deus, aquele povo tudo junto, dançava na hora do louvor, tinha, né, coisa linda. Então hoje a gente não está vivendo mais isso. Está vivendo mais isso por conta de tudo que está acontecendo, né? Do coronavírus e de tudo mais. Nós estamos vivendo um tempo diferente. E no começo de tudo isso, de todas essas situações, veio o medo, irmãos. E é isso que a gente quer trocar ideia hoje nessa noite. E perguntar para você qual é o teu medo, qual é o medo que você está vivendo. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa a fazer, né? Pode mandar a pergunta, a gente vai estar respondendo você aqui, como a gente já está falando. E fala aí, Ju, queria que você falasse um pouco dos medos aí, se você já teve algum tipo de medo. Tem os medos reais e os medos, como que eu posso falar? Os medos imaginários, né? É verdade. Como você falou, né, professor Paulo, o medo ele é algo que é recorrente na nossa vida desde que a gente nasce. O medo ele já é colocado dentro de nós, né? Porque você vê uma criança, tem crianças que ela ainda não sabe muito bem o que é tudo que está acontecendo, mas ela já tem medo. Eu tiro, por exemplo, aí a gente tem filhos pequenos, né, crianças pequenas, e lá em casa eu tenho o Benício tem 2 aninhos de idade, e ele mal sabe de tudo que está acontecendo, mas se tiver tudo escuro, ele já tem medo. Ele até diz que é o medo. Então quer dizer, você entende que desde pequeno a criança já tem noção daquilo que é o medo. Tem gente que convive a vida inteira com esse medo, né? Tem gente que chega um momento que ela deixa que o medo se torne um companheiro dela por toda a vida. Mas eu já tive, a gente tem medo de infância. Acho que a infância da gente é o mais engraçado. Todo mundo tem um medo de infância, né? Todo mundo tem um medo.
Eu não me recordo muito de ter medo assim de bicho, de animal, eu nunca tive esse tipo de medo. Só que tem uma coisa que eu tinha muito medo, cara, era de rio. Eu tinha medo desse negócio de rio, que eu vou te falar. A gente jogava futebol, jogava bola num lugar que era próximo a uma lagoa grande, e aí terminava o futebol, molecada, né, meninada, nós pegava a bicicleta, ia lá do lado, e um pulava, outro pulava, eu ficava sentado 1 hora vendo os meninos nadar, cara, e eu dizia, não, vou pular nesse rio não, cara, não vou nesse negócio aí não. E você vê aí, é uma coisa, às vezes era tão bobo, né, mas é algo que nos priva de passar uns momentos de alegria, porque os meninos estavam ali comigo, todas as vezes nadavam, brincavam, se alegravam, e eu, por causa do medo, não aproveitava aquele momento, deixei de aproveitar aquele momento, por causa do medo de estar junto com eles também. E o Marquinhos tem alguma experiência de medo, assim, Marquinhos? Já viveu? Tem cara que era medroso, não, Não era medroso. Nunca teve medo assim de bicho, essas coisas, eu nunca tive, não. Eu tive medo uma vez, eu lembro como se fosse hoje, quando eu era criança, jovem não, porque jovem eu sou ainda. Quando eu era criança, eu tive medo de uma vez quando eu fui na igreja católica, uma vez, o padre falou que ia acabar o mundo e o mundo ia ficar na escuridão. Mas pensa na criança que saiu chorando de medo. Nunca mais voltei, mas fiquei com medo. Nossa, fiquei chorando de medo, não saí nem de casa. Ele falou que ia acabar e escuridão, meu Deus, eu já imaginei um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, vai acabar o mundo e vai ter 3 dias de escuridão. E eu nunca mais voltei. Falei, quê? Não vou voltar mais. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo ficar na escuridão. Eu falei, rapei fora, não voltei mais. E o medo, a gente pensando no medo, o medo é algo tão, vamos falar assim, presente na vida, eu acho, de todo mundo, porque eu acho que não é só você ter medo, mas você sentir o medo. Sentir o medo. Porque tem muitas pessoas que têm medo de dormir no escuro. É verdade. Tem pessoas que têm simplesmente, né, a gente fala assim, mas é algo tão, parece ser tão simples, mas é algo que tem, vamos falar assim, assustado e deixado as pessoas tão aflitas. Muita gente, tem pessoas que não dormem no escuro, né, tem pessoas que têm medo de tudo na vida, porque o medo ele é importante para nós, ele é importante. Por que ele é importante? Porque ele nos priva, ele nos guarda do perigo. Imagine se nós estávamos comentando antes de virmos aqui, ali atrás, nós conversando e o Juninho deu o exemplo, né, Ju? Imagine se você não tivesse medo, você fosse uma pessoa descontroladamente encorajada. Você olhasse numa ponte lá de Indiana Jones. Você subir, você vai numa ponte lá de 100 metros de altura e fala, eu vou pular daqui, eu não tenho medo. Eu vou colocar no meu carro quanto que ele mede aqui, é 240, 220, eu vou dar os 220 aqui no meu carro numa rodovia, né? A gente automaticamente com certeza ia causar um acidente se não colocasse outras pessoas em risco também, e até mesmo nós. Então o medo, ele nos traz essa segurança e nos priva do perigo. Porque se a gente vê que vai acontecer alguma coisa, a gente já não faz, né? Imagina se você não tivesse medo do leão, Juninho, você ia no zoológico, você ia colocar a mão lá na juba dele, né? Aí o perigo está. Mas assim, como nós somos, graças a Deus, Jesus nos resgatou, né? Jesus veio sobre as nossas vidas de uma forma assim tremenda. Eu acho que quando nós falamos de medo, nós olhamos para Jesus e nós sentimos uma segurança, porque o medo, existe o medo real e o medo, vamos falar assim, o medo imaginário. Hoje a gente vê pessoas que deixam de conquistar muita coisa na vida por conta do medo. Tem pessoas, Ju, que não vão fazer uma faculdade porque tem um medo imaginário de não passar nenhuma prova. É verdade. O medo paralisa. O medo deixa ela paralisada. Tem pessoas que não tiram carta de motorista porque tem medo e acha que não tem capacidade, que não vai conseguir dirigir. Pegar uma rodovia de uma cidade para outra, né? Ir num supermercado. Até quando a gente tira a carta, eu lembro quando eu tirei carta, eu tinha medo. Sabe o que eu fazia? Fazer baliza. De fazer a baliza e estacionar o carro. Cara, logo nas primeiras semanas que eu tirei carta, nos primeiros meses, eu ia sair de casa,
eu fazia um mapa na minha cabeça, aonde que eu tinha que De onde você ia passar? de onde eu ia passar, num lugar que não tivesse subida, para mim precisar parar, para não ter perigo, ter medo de deixar o carro morrer e não conseguir sair. E para estacionar. E para estacionar, então. Rapaz, Cara, então o achar uma vaga só de frente. só estaciona de frente, não é de frente. Então o medo, cara, ele impede a gente de conquistar muita coisa. Muito, mas muito. E a gente tem que observar isso. Porque eu não posso deixar de parar minha vida e parar de realizar meus sonhos por conta de medo. Isso é verdade. Né? Pode falar, João, alguma coisa? Você falou isso aí, Paulo, de um medo nos paralisar. E aí quando você fala isso, eu lembro da história de Caleb. Quando Jesus fala, quando a Bíblia fala de Josué e Caleb. Percebam, Josué prometeu a Caleb, quando eles conquistaram Jericó, um pedaço da terra. Caleb já tinha uma promessa, uma herança, a terra era dele. Só que a Bíblia diz que passou 45 anos para Caleb chegar lá e dizer: hoje eu tenho coragem de entrar na terra dos gigantes. Nossa. Você já parou para pensar? Pare para pensar, a terra era dele, só que os gigantes tomavam conta da terra. E por 45 anos Caleb teve medo de subir a montanha, derrubar os gigantes e conquistar Hebron. Depois de 45 anos ele teve coragem, chegou e falou: Josué, eu estou tão forte como antes. Só que ele demorou 45 anos para juntar força. Então eu estava refletindo, né, hoje à tarde também sobre isso, e o Senhor me trouxe a lembrança desse texto. Então o medo, o que ele acontece? Ele nos impede de chegar no lugar que Deus já nos preparou. Porque tem muita gente, perceba, ele deixa de alcançar, ele deixa de conquistar só pelo medo. O medo, eu entendo que hoje, nos dias que a gente está vivendo, também é uma artimanha do inimigo, o medo ruim, né? O medo de paralisar você. Por quê? Você fala para a pessoa assim: você foi? Não fui. Por quê? Fiquei com medo. Você ligou? Não, nem liguei. Por quê? Tive medo. Você falou? Não, nem falei. Por quê? Fiquei com medo. Você mandou o currículo? Ah, não, fiquei com medo, não vão me chamar. Então, você entendeu? Às vezes, a pessoa perde de chegar no lugar que Deus já determinou e preparou para ela, porque ela tem medo de dar o primeiro passo. Então, o que acontece? O que a gente tem que fazer é vencer esse medo da paralisia. O medo, ele não pode nos paralisar e não pode nos deter de chegar até o lugar que Deus já preparou para nós, né? Com certeza, Jô. E eu vejo, assim, na palavra de Deus, olhando para a luz da Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê que bastante pessoas, a gente não está falando de medo, que vamos falar assim, seria um defeito. Sim, sim, não é claro. Um defeito, é uma arma que o Satanás ele usa para impedir com que as pessoas, porque o quanto o Satanás ele pode atrapalhar e vir sobre a minha vida e vir com todas as artimanhas dele, o quanto eu permitir. Sim. Porque se eu não permitir que ele venha me atrapalhar, ele não vai atrapalhar. Como? Mas Paulo, não é bem assim. Se nós olharmos para a história de Jó era um cara super abençoado, Deus protegia. Quando Deus faz aquele interrogatório e Satanás chega diante de Deus para prestar conta, Deus fala assim: Satanás, por onde você andou? Eu estava de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus pega e conta o testemunho de Jó e fala assim: Jó, você tem visto Satanás, o meu servo Jó, um homem justo, reto, íntegro e fiel? Você tem visto ele? Aí Satanás fala assim: é lógico que ele é. O Senhor tem colocado uma cerca em volta de tudo que é dele, né? Mas olha, Jó ele perdeu tudo, 10 filhos, perdeu todo o rebanho dele, tudo que ele tinha, só sobrou a esposa dele com ele, e ele não teve medo, porque ele sabia que Deus estava no controle. Por quê? Porque quando a gente tem medo da situação que a gente está vivendo, ou se passamos por algum momento, nós temos de tomar muito cuidado, porque senão ela gera uma murmuração na nossa vida. Sim. Aí nós olhamos, Marquinhos, para a luz da palavra de Deus, lá quando o povo saiu do Egito, estava vivendo uma vida de escravidão lá. Estava vivendo uma vida de escravidão. E aquele povo, a distância era tão próxima da terra prometida, e Deus fez com que eles ficassem em roda, andando em círculos ali há 40 anos, sendo que era apenas uma caminhada de poucos dias, se eu não me engano, era poucos quilômetros de distância. E eles não herdaram, por quê? Porque eles murmuravam, eles tinham medo de passar por necessidade, com medo de morrer de fome, medo de
Moisés, nós não temos água, Moisés, A nós gente não temos... comia pepino e cebola, rapaz. O povo comendo maná e reclamando do pepino e da cebola. Tem muita gente, sabe, a gente vendo isso, a gente vê que tem muita gente que não se entregam de vez para Jesus, porque pensam que vão passar apertado e tem medo de se entregar para Jesus. Cara, eu sei que é o melhor caminho, eu tenho tanta vontade de ir na igreja, mas eu não vou porque, cara, eu tenho medo, o inimigo vai vir com a fúria sobre mim, não sei o que, sabe? O inimigo ele fica colocando um tipo de resenha na cabeça das pessoas e as pessoas acreditam nisso. Tem pessoas que têm medo de largar a vida do mundo para seguir a Cristo. Assim, as pessoas têm medo. Ah, eu vou deixar de fazer isso para seguir a Cristo. Mas na verdade, Jesus tem o melhor. As pessoas, o medo atrapalha as pessoas conhecer Jesus, chegar mais perto. Amém. Com certeza. Com certeza. E fala aí, Ju, mais alguma coisa que Deus colocou no seu coração para essa galera abençoada aí? O que eu estava meditando também, Paulo, é que a gente falou dos tipos de medo, né? Que existem vários tipos de medo, mas quando a gente olha a luz da palavra de Deus também, tem um medo que é positivo, tem um medo que vem de Deus. A Bíblia fala do temor a Deus. Esse temor é medo, mas não é ter medo de Deus pelo que Deus pode fazer, é ter medo de Deus por quem Deus é. Então, assim, só para a gente meditar nisso, Salmo 111, 10 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O que o salmista estava dizendo aqui? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, foi o que a gente acabou de dizer. É o medo que a pessoa tem, o temor que ela tem de pecar contra Deus. Então, nesse momento, o medo é positivo. A gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. E aí a pessoa tem aquele medo de fazer o que é errado e desagradar a Deus. A pessoa tem que ter aquele cuidado, porque a gente fala assim, mas muitas vezes, como o Marquinhos acabou de falar, tem gente que tem medo de deixar a vida que está levando, tem medo de deixar o que está fazendo para seguir a Deus, pensando assim, vai ser chato, né? Vai ser monótono. Talvez você está assistindo a gente e está falando assim, não, esse negócio de ser crente não é legal, é chato, vou lá no culto, ouço o irmão falar, o pastor prega ali 1 hora, dá sono, tem um louvor, e não, por quê? Esse medo não é um temor que vem do Senhor, é um temor que vem do inimigo, está dizendo, você vai lá, você vai perder a sua vida, você vai perder a sua alegria. E na realidade a gente sabe que quando a gente vem para Deus, quando a gente aceita Jesus, tem uma transformação de vida, esse medo, entre aspas, temor, se torna positivo. Porque a gente já sabe assim, não, o que eu fazia lá atrás eu nem quero fazer mais. Ó a diferença, né? A pessoa tem medo de vir para Jesus, mas quando ela vem, esse medo já é medo de voltar de onde ela veio. Então quando ela encontra Jesus, o medo é, eu não quero fazer o que eu fazia antes, para eu não me afastar mais de Deus. Então assim, a gente tem que reverter essa situação, né? De dizer assim, não, eu tenho que ter medo de ficar longe de Deus. Esse acho que tem que ser, talvez, um dos principais medos que a gente tem que ter, né, Marquinhos? Quando eu estava estudando e vendo a palavra de Deus, hoje já pela manhã, e eu lembrei também da história de Gideão. Gideão foi um cara que teve um medo de conquistar. Um medo de conquistar, porque Deus colocou diante dele, e Deus ele sempre assim, ele coloca grandes desafios na nossa vida. Você vê que Deus gosta de desafiar. Quando a gente se entrega para Deus, a gente vê que coisa que antes a gente não era capaz de fazer, hoje nós fazemos, porque nós temos a graça de Deus sobre nós, então Ele nos capacita para fazer. Então nós não podemos ter medo. Hoje a gente vê todo mundo na televisão, a gente vê todo mundo falando, saiu o ministro da saúde, né? Saiu o ministro da saúde lá, nossa, o negócio agora vai virar de ponta cabeça, e o negócio está feio. Saiu agora, nessa semana saiu o ministro da Justiça. E a gente acha que o trem vai virar de ponta cabeça, né? Que nada vai dar certo. Meu Deus, como será? A gente meio que, se deixar o inimigo, ele coloca na nossa vida um medo, porque o medo, ele nos dá um estado de angústia. É verdade. A gente fica angustiado, a gente fica tomando decisões precipitadas. Né? O medo é feliz, você já percebeu isso? O Marquinhos estava falando para mim aqui antes da gente começar aqui, que nesse momento tão difícil que todo mundo está vivendo, Deus ele tem abençoado tanto, né, Marquinhos?
tem que abençoar tanto. Por quê? Porque o mundo está vivendo um momento. Cara, tem conhecidos meus que nesse momento, quando todas as empresas estão mandando embora, eles estão arrumando serviço. É verdade, é verdade. Eu conheço duas pessoas que Deus abriu porta, Ju, nesse momento difícil. Por quê? Porque na palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Porque o nosso temor tem que estar em Deus e não no que o mundo esteja acontecendo no mundo, né? O medo que o inimigo nos coloca é o medo do mundo que quer nos paralisar. Sim. Mas nós temos que, igual o Ju falou, o medo, nós temos que ter um medo positivo, que é o temor de Deus. Porque se Deus quiser, Ele muda tudo. O povo, nós vemos na Bíblia, tipo, estava passando tantas desgraças pelo mundo, né? E Deus foi lá, tipo a viúva de Sarepta lá, né? Tem outras mulheres da Bíblia lá que estavam faltando, né? Aquela viúva que estava faltando o azeite, a farinha. Um momento difícil, Deus trouxe abundância para ela. Um momento difícil. Por quê? Porque nós, servos de Deus, temos que viver pela fé. Temos que viver a nossa vida na fé, crendo no Senhor. Crendo no Senhor. E eu tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui da Júlia Lima. Ter medo é mostrar falta de fé? O que você acha, Ju? Me responde essa pergunta. Ter medo é mostrar falta de fé? Aí eu vou usar aquela pergunta que tem gente que esquiva, né? Fala, depende. Né? Depende. Nem sempre o medo é falta de fé. Eu acredito que nem sempre o medo é falta de fé. Como a gente acabou de falar, dependendo do tipo de medo, ele pode ser positivo ou negativo. O medo diante de uma situação adversa, até um certo ponto, é natural. Porque, na verdade, o ser humano, a gente não está preparado para uma situação adversa. A gente não está preparado para um momento contrário. Os discípulos, só para usar esse exemplo, entraram no barco, estavam no barco, Jesus foi dormir e a tempestade chegou. Aí os discípulos abalados e malucos com medo. Mas até certo ponto era um medo normal. É o medo de virar o barco, é o medo de morrer, é o medo da embarcação ir embora, é o medo daquilo que... Aí acordam Jesus levanta e fala o que para eles? Homens de pequena fé, por que duvidaram? Só que Jesus não fala da fé pequena porque eles tiveram medo da tempestade, mas é porque eles duvidaram da palavra de Jesus. Porque antes de sair, Jesus falou o quê? Passemos para o outro lado. Então quer dizer, se Jesus falou que vai chegar do outro lado, independente do que acontecer no meio do caminho, você vai chegar lá, entendeu? O medo da tempestade foi natural, mas Jesus repreendeu eles porque não acreditaram na palavra de Jesus. Então eu penso que se a gente tem o medo da tempestade, é natural. A gente tem aquele medo, não quer dizer que a gente não tem fé que vai enfrentar, mas maior do que o medo tem que ser a confiança na palavra de Jesus. Jesus falou que vou chegar do outro lado, no meio do caminho pode ser uma tempestade violenta, eu fico tranquilo, porque eu sei que eu vou chegar lá. Com medo, mas nós vamos chegar. Tem pessoas que têm medo, Ju, pessoas que têm um chamado lindo de Deus. Tem pessoas que têm medo do ministério. Tem medo, exato. Eu conheço muitos. Tem medo de assumir uma liderança dentro da igreja. O cara é cheio de capacidade, o cara é de Deus, é da vontade de Deus que ele seja um líder, que ele seja um pastor, só que ele tem medo, e ele fala, não, eu não sou capaz, não, eu não posso, eu tenho que melhorar bastante ainda, né? Fica com medo, e a gente vê que Deus, frequentemente, Ele vai colocar certas coisas na nossa vida, situações, que é para a gente entender que nós temos que confiar nele e acreditar, como nós já falamos, que nós temos que viver pela fé, porque só vive pela fé e o milagre só acontece quando a gente está numa situação adversa, né? Só quando está numa situação adversa. Tem alguma pergunta? Eu vou fazer a primeira pergunta do Thiago. Ele me perguntou aqui, como vencer o medo do sogro? Como vencer? Rapaz, isso aí você vai ter que orar bastante. Eu acho que é muito jejum, oração, monte, entrega, campanha atrás de campanha, monte, aí ora de novo, jejua de novo, campanha de novo. Se eu fosse ele, até orar, tipo, coloca a garrafa de água bota aqui, a garrafa de água, ora, e antes de ir, pede a bênção da pastora, a pastora ora para guardar de todo mal. Tem
tem medo. Aí é que o sogro não pode ter feito aquele voto ao Senhor, né? Porque tem sogro que faz o voto ao Senhor dizendo assim, que olha, o primeiro namorado da filha ele vai consagrar esse sacrifício ao Senhor. Fazer como que Jefté fez um Própria voto. filha. Para mim foi um voto De tolo. Ele não pensou na consequência. Ele não pensou na consequência, ele falou: Senhor, se o Senhor nos abençoar, eu darei minha filha como sacrifício. Ou ele odiava muito Você ela. tá vendo? Você tá vendo? Deve ser, eu acho que ele fez esse voto, minha filha dele deve estar muito dando trabalho. Acho que pra deu ele. trabalho demais. Ele tava pensando, se eu vou me livrar dessa mulher. Não foi isso. Foi Não, foi porque voto de tolo. Foi voto de tolo. Não pensou nas consequências, né? O medo. O medo da consequência. Você Porque entendeu? o medo, Cegou. como nós estávamos falando aqui, ele nos coloca em situações de perturbações. E quando a gente está vivendo uma vida perturbada, a gente age na carne. Porque olha que Deus fala para Josué num dia, aqui quando eu li o primeiro versículo aqui de Josué capítulo 9, Deus ele fala para Josué, eu quero só repetir aqui para os irmãos, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, 9. Deixa eu só achar aqui, irmão, rapidinho. Josué 1, 9. Josué 1, 9 fala assim, ó: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não te apavores, nem te desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que andares. Ou seja, a diferença de quando nós cremos no Senhor e de a pessoa quando tem medo e não acredita no que pode acontecer. Porque a maioria do povo, vamos falar assim, o povo nosso, o povo cristão, né? Tem pessoas que entram num estado de depressão que fica com medo de sair de casa, né? Pessoa que fica com aquela síndrome do pânico, se entrar num lugar fechado, ela fica com medo. E tem tanta coisa que nos apavora, né? E Deus fala assim, ó: não te desanime. Porque quando a gente sente medo, o medo ele nos paralisa. O que acontece, Marquinhos? Automaticamente a gente fica desanimado. Porque, irmão, se você for pensar na situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de tanta coisa, além de ter o problema de saúde, da doença, do coronavírus, tem um problema da politicagem, né, que está sendo feito. Então, né, às vezes a gente fala, puxa vida, o que será da igreja? Né? Parece que vai perde as estruturas e a gente não pode desanimar. Não pode desanimar. Tem alguma pergunta? A Pamela perguntou: o medo em forma de timidez é pecado? Me responde aí. Quem quer responder? Ju? Marquinhos? Marquinhos. Medo em forma de timidez é pecado? Bom, esse não tem depende, porque esse a gente tem que olhar à luz da palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala em determinado momento de Apocalipse, eu não vou lembrar agora qual a referência exata, mas a Bíblia diz que os tímidos não herdariam o reino dos céus. Mas os tímidos, aí a gente vai trazer ao pé da letra, né? Não quer dizer a pessoa que tem timidez, de dizer assim, não, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu não consigo ser tão sociável, dialogar tanto. Isso, não é essa timidez, mas assim, a timidez eu vejo como de a pessoa deixar de exercer o chamado que Deus designou para ela. Deus deu o dom. Paulo, você prega, você canta, Marquinhos, você prega, evangeliza, e a timidez foi maior do que o dom que Deus deu. Entendeu? A timidez da pessoa de, não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou fazer. Aí aquilo ali é como Deus está dizendo assim, os tímidos não herdarão. Por quê? Deus te deu um dom. Timidez a gente tem até hoje. Tem gente que acha que, não, Paulo, compartilha comigo. Tem gente que acha que porque a gente já está aí na obra, pregando, falando. Eu confesso por mim, eu tenho timidez até hoje. Até hoje, toda vez que pego o microfone, a gente tem timidez. Isso é natural, mas assim, acima de tudo, a gente tem que vencer a timidez. Então eu vejo que essa timidez tem que ser vencida por nós. Eu acho que quando Deus fala aqui para José, seja corajoso. Sim, né? Coragem, né? Você tem ousadia. a gente tem que ter essa ousadia. Por mais que o inimigo ele tente nos oprimir e
falando que muitas vezes a gente não é capaz, que não vai conseguir, e coisa, que não, a situação está difícil, fica desanimado, a gente tem que ter uma autoestima. Sim, sim. A gente tem que ser, vamos ser uma pessoa para frente. Sim. Até porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, se Deus nos deu, aí entra aquele texto que fala assim, que Deus não nos deu, quer ver? Eu vou até achar a referência, essa eu tenho a referência, ó. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quer dizer, essa timidez que nos impede de avançar não vem de Deus, porque a Bíblia já fala que esse medo de timidez, de não exercer por aquilo que alguém vai falar de mim, ou vai pensar, ou eu não consigo, Deus não nos deu espírito de covardia. É o que Paulo diz a Timóteo. Porque em várias situações na palavra de Deus, Deus ele corrige os seus discípulos. Sim. Por certas atitudes deles não acreditarem e temerem. Numa situação dessa, como você já citou, Juniel, a tempestade no barco. Sim. Né? Quando Pedro foi andar sobre as águas, outra tempestade, e eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo, é um fantasma. Eles ficaram com medo. E outras situações que Deus fala, homens de pequena fé, né? Pedro, quando negou Jesus, ele ficou com medo da multidão lá, a serva lá do sacerdote falou, você também é um deles. E ele, temendo de ser preso, ele negou Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes. Até o próprio José de Arimateia, ele também temendo de medo dos judeus, mas mesmo assim ele foi lá e pediu o corpo de Jesus para ser velado, tudo certinho. Ele foi lá e pediu, ele estava com medo. Só que o medo, quando nós sentimos medo, eu acho que é uma oportunidade nossa de subirmos um degrau na escala da fé. É verdade. Quando nós superamos ele. Porque aí você fala assim, não, eu tô sentindo esse medo. Mas segundo o meu Deus, o que Deus está falando para mim, eu vou dar quanto, eu vou para frente, eu vou ir, porque eu sei que eu vou conseguir, porque é Deus que vai me abençoar e vou vencer. Então, nós temos que usar isso aí como um degrau para que a nossa fé venha aumentando e venha crescendo dia a dia, né? Às vezes as pessoas se desesperam porque perdem o emprego. Paulo, mas eu passo situação difícil, irmãos, né? Eu tenho certeza, se nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, né? Porque o medo ele faz com que a gente perca as esperanças. E nós não podemos perder a esperança, porque na Bíblia fala que você acreditar naquilo que você vê, qualquer um acredita. Mas Deus nos chamou para que a gente viva algo a mais que isso. Por que muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus e não acreditam em certas coisas? Em parte eles acreditam, em partes não. Se você falar para uma pessoa que não tem o temor de Deus, que Jonas ficou dentro da barriga de um grande peixe, você fala, mas como o cara pode viver dentro da barriga de um grande peixe? A pessoa vai questionar. Vai falar muita coisa. Como que 3 caras podem entrar dentro de uma fornalha e não ser queimados? Como que um cara pode entrar dentro de uma cova de leão e não ser comido por um leão? Deus nos chama para grandes desafios. Grandes desafios. Porque Ele quer que o nome dEle, na palavra dEle fala que Ele quer que o nome dEle seja exaltado através de nós. Porque quando as pessoas olhavam para os profetas antigamente, falavam, aquele é um homem de Deus. Quando ele fala, acontece. Isso acho que é o maior título que um homem pode receber, né? Por quê? Mas é porque ele nunca teve medo? Ele já sentiu medo, com certeza. Sim, claro. Na Bíblia fala, Elias sentiu medo de Jezabel, foi se esconder. O cara tinha matado um monte de profeta. Ele era um cara de ousadia. O profeta de ousadia apontou o dedo na cara do rei e ficou com medo da mulher. O cara falou, não vai chover, e ficou sem chover. Até que ele falou que ia chover e choveu. E temeu. E não. Você vê que quando ele teve o medo, paralisou ele foi para uma caverna. Paralisou o ministério dele. Parou. O medo estagnou ele. Só aí depois ele orou a Deus. E Deus veio sobre a vida dele e falou, não, você não está sozinho, existe mais aí. Então o medo, você que está nessa noite nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um de vocês, cada um de nós venha nos fortalecer por esses momentos que nós estamos vivendo,
nós temos ousadia, nós passarmos autoconfiança para as pessoas, mas não porque nós estamos mentindo e querendo não olhar por tudo que está acontecendo. Não é querer disfarçar e encobrir uma situação, não é isso. Mas acreditar na palavra de Deus, no sacrifício de Jesus na cruz. No sacrifício de Jesus na cruz. Jesus fala, eu venci o mundo, vós também vencereis. Amém? E eu tenho... Pode falar. Perdão, tem uma aqui também, ó. O Josué está nos acompanhando aí. Josué, Deus abençoe, José. Deus abençoe. Ele diz assim: o medo pode afetar a espiritualidade? Com certeza. Eu, sem sombra de dúvida, afeta. Nós acabamos de citar agora. Sim. Elias. Ele ficou com medo de Jezabel, automaticamente foi lá. Ele perdeu a ousadia da espiritualidade dele. Teve medo. Se você tiver medo de orar por uma pessoa, na Bíblia fala, se você tiver alguma pessoa e você orar por ela, com medo, e falando, será que Deus vai curar mesmo? Deus não cura. Então ela atrapalha a nossa espiritualidade, com certeza. Com certeza, o medo. Olá, pastor Paulo, mais uma então para você. Ó. Paulo Roberto está dizendo assim: pastor, tem como ser advogado cristão? Como você descobriu o seu chamado? Com certeza. Eu acho que você pode ser um advogado cristão, você pode ser um policial cristão, Sim. Você pode ser um soldado do exército cristão, você pode ser piloto da aeronáutica cristão. Olha que, vamos dar um exemplo. Quando João estava no deserto, abre aí para mim se vocês puderem. João, quando estava lá no deserto, acho que Mateus ou Lucas, logo ali no início, quando João estava pregando no deserto, chegam os soldados para ele e falam assim: e João, e nós que somos soldados? Como que vamos fazer? Jesus ele fala assim, ó: não faça nada além do que as suas responsabilidades, as suas obrigações. Não faça nada além. Você não vai bater numa pessoa sem necessidade, ele quis dizer isso. Você não vai cobrar um imposto a mais da pessoa do que é necessário, do que você foi. Sim. Não vai prender alguém injustamente. Injustamente, sem crime. Então você pode ser um advogado, exercer a sua profissão, segundo tudo que a lei ela nos abrange, porque Deus fala assim, permite, porque a Deus fala assim que a gente tem que respeitar a autoridade do céu e a autoridade da terra. Exatamente. Você entendeu? Então, com certeza, João Paulo. Paulo Roberto, com certeza, você pode ser um grande advogado, juiz e servo de Deus, pregador, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, sim, em nome de Jesus. Marquinhos, fala mais alguma coisa aí, Marquinhos? Uma experiência, alguma que Deus tem falado no seu coração? Quando você comentou comigo sobre o tema, o medo, eu estava pensando em casa comigo assim, eu estava perguntando para mim mesmo assim. E Judas teve medo, eu acredito, para mim. Porque, no entanto, quando ele entrega Jesus, depois ele volta para devolver as moedas. Então ele teve medo. Talvez se ele tivesse chegado até Jesus, como a gente já comentou há uns cultos atrás, sobre a palavra de quando Jesus foi crucificado, e talvez se Judas tivesse voltado, pedido perdão para Jesus, ele não teria se enforcado, não teria se matado. Então ele teve medo. Através desse medo que ele teve de ter entregado Jesus, ele foi se matou, se enforcou. Eu estava pensando sobre isso. Eu não sei o que vocês acham, se realmente esse é o meu pensamento. Se ele não tivesse o medo de ter entregado Jesus, se ele não tivesse medo de ter entregado Jesus, ele não teria devolvido as moedas. Com certeza. Sim. E por quê? Porque quando a gente sente medo, a gente sente a angústia. A gente se sente angustiado. A gente se sente perturbado, porque o medo dele nos causa tanta coisa, gente, tanta coisa, e é algo assim que tem aprisionado tantos servos de Deus, tanto no chamado qual Deus tem para eles. Tipo assim, a pastora hoje da pastora Soninha, a pastora nossa aqui da nossa igreja, chega para você, Marquinhos, para mim, para o pastor Juninho, e fala: nós não temos, precisamos abrir uma igreja em tal cidade, lá no tal lugar. Aí você vai para aquele lugar sem uma igreja certa, fazendo culto na tua casa, você vai pagar aluguel, você não vai ter trabalho lá, por enquanto, até você arrumar um trabalho, porque você é recém-chegado na cidade. É um grande desafio.
grande desafio. A gente fica com medo. A gente fica com medo. Porque o sentido hoje, Jesus fala assim, que a gente tem que ir para outra cidade. Eu acho que é Jim Swaggart, outros pastores. Eu estava lendo a história desses caras, o cara leu 100 vezes a Bíblia em cima de um cavalo. O cara em cima de um cavalo. Os caras não tinham medo. Hoje, o medo ele é tão perigoso para nós. Vamos falar aqui hoje do mundo, da realidade qual nós vivemos aqui hoje. Hoje, nós deixamos muitas vezes de pregar a verdade, porque a verdade é que liberta. Porque, às vezes, se nós falarmos alguma coisa, às vezes nós ficamos com medo de magoar alguém e a pessoa sai da igreja. Safira chega diante de Safira e Ananias e Safira chega diante de Pedro lá. Eles omitiram e esconderam parte do dinheiro da fazenda do que eles tinham vendido, da propriedade deles. Na hora que eles chegaram com aquela mentira para os discípulos, e Pedro falou assim: espirra e morra. Pum, caiu a mulher morta na frente dele, lá dentro da igreja, todo mundo viu. Se a pastora Sonia hoje orar para uma pessoa aqui, e a pessoa vir com mentira, vir com enganação, pensando que as coisas de Deus é de qualquer jeito, a pastora orar por ela, e ela morrer, ou você falar, você vai morrer, a pessoa vai falar que você está amaldiçoando. E às vezes nós deixamos de dar um recado da parte de Deus para uma pessoa, com medo da pessoa sair da igreja. Porque hoje o que tem de crente dodói, que automaticamente, quando nós somos confrontados, o medo ele vem, nós somos confrontados a colocar a nossa fé em prática, para vencer o medo. O apóstolo Paulo tem uma das cartas, né, Paulo? Ele está escrevendo, e aí a igreja está com medo, porque eles estão falando assim: Paulo não está aqui, você não vem para cá, a gente não está te vendo presencialmente. Esse é o medo. A igreja estava com medo porque ele não estava com eles, medo da perseguição, medo de ficar só. Aí Paulo diz o que para eles assim: ó, eu não escrevo para vocês com alimento de gente grande, eu não falo com vocês como homens, porque vocês ainda são meninos. Ó, a igreja só falou para ele que estava com medo, mas o medo diferenciou os homens dos meninos para Paulo. Você entendeu? Como foi forte? Paulo disse assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu tinha os medos que o menino tinha, mas agora eu sou homem. E como eu sou homem, eu ajo como homem, falo como homem, não tenho os medos que eu como menino tinha. Então é como você falou, muitas vezes tem gente que fica com medo de dar o mocotó, né? A comida forte, a feijoada, né? O caldo, não, ele está me dando papinha. A gente tem que dar papinha porque a pessoa não aguenta a comida forte, tem medo. Fala, não. Se eu der uma comida mais forte ali, espana, né? No ditado, como é que se der uma apertadinha mais dura, a pessoa espana. E o evangelho nunca foi feito de gente temerosa. Não. O evangelho nunca foi feito de gente temente. Deus, ele sempre buscou pessoas corajosas. E Deus, ele sempre buscou pessoas dispostas. Acho que o principal para ser usado por Deus é, além de não ter medo, você está disposto, né? Deus, ele nunca quis os melhores, ele quis os dispostos. Porque tinha muita gente boa que ficava com medo de ir. Não vou não. Aí Deus falava assim: não, tá bom, você não é o melhor. Eliabe, Abinadab, Samar, os irmãos de Davi, era guerreiro, tinha roupa de guerreiro, se vestia como guerreiro, corpo de guerreiro, porte de guerreiro. Mas aí o que acontece? Ficaram com medo de Golias. Golias ganhou deles no grito. Não tem um registro, Paulo, não tem um registro na Bíblia e na história de uma guerra. Golias ganhava a guerra no grito. Ele gritava, o medo entrava no coração e os inimigos se curvavam diante dele. Aí chegou Davi. Davi não era o mais, mas Davi não teve esse espírito de covardia. Davi não teve medo. Então Deus está buscando, né, pessoas que estejam realmente dispostas e com ousadia para enfrentar os perigos da vida. E são pessoas que até mesmo nunca, vamos falar assim, eles não sabiam que eles eram tão corajosos. Sim. Né? Olha, Gideão, eu fico admirado. Gideão, eu acho que, se eu não me engano, ele junta lá 22 mil soldados. 30 mil primeiro, né? 30 mil primeiro. Aí Deus fala: não tem muita. Aí eu acho que ele falou: pô, Deus, você está de brincadeira. Você vai para uma guerra, quanto mais soldado, melhor, né?
você vai ganhar. Quanto mais soldados, melhor. Você tá de Mais brincadeira, gente né? velha, não? 30 mil. Aí vai lá e baixa para 22. Depois ele fala, não, tem muito ainda. Fala, ah, cara, você tá de brincadeira. Aí já tá ficando 3 para cada um, aí, 4 para cada um. Traça dou conta aqui e ficou aquela receio, né? Aí fica aquele receio. Aí Deus fala para Gideão, leva esse povo pro rio. Leva esse povo pro rio lá beber água. Aqueles que lamber água como cachorro, você dispensa. E aqueles que pegam água com a mão, beber e olhando para cima, alerta, você fica. Ju, ficou 300. Ficou 300 pessoas. Aí estreitou ainda mais. Gente, ó, eu vou falar pra você, graças a Deus eu não vivi aquela época. Porque, ó, gente, isso aí numa guerra contra uma nação, com 300 soldados, dá medo. Dá medo. Dá medo. Acaba tem que ter muita coragem. Ó, gente, eu não tenho de hoje, eu tenho certeza, ó. Olha, falar pra você, é muito louco de se pensar. Se você pensar para imaginar, você começar a analisar a situação, é muita doideira. Mas olha o que Deus quer. Que, independente de como nós estamos hoje, é Deus que sustenta. Porque Deus queria que eles entendessem que não era eles que iam ganhar, era Deus que iria acontecer. Com 300 homens, o cara venceu a batalha. Contra um povo, uma nação. Deus no controle. É Deus no controle. Por isso nós temos que deixar o medo se apartar do medo. Não que nós nunca vamos sentir, talvez até o fim da nossa vida nós vamos sentir o medo. Só que nós temos que ir além, nós temos que ver o medo. Eu lembro quando eu sempre tive um espírito. Deus dele é maravilhoso. Desde pequeno, eu sempre fui muito competitivo. Muito. Quando eu jogava bola, eu queria ganhar, não queria perder de ninguém. E quando a gente sempre morou na roça, meu pai ia para a cidade fazer compra. Aí eu com meus irmãos montava uns bezerros lá que meu pai tirava leite das vacas. Aí eu fui crescendo e comecei a montar uns boi de verdade mesmo. Eu falar para você que eu nunca tive medo de montar em boi? Coitado, lógico que tive, Ju. Só que eu aprendi a sempre vencer o medo. Eu vi amigos meus, cara, uma vez eu chorei da risada, Ju. O que é o medo? Tinha um amigo meu que nós íamos treinar em Piracicaba. Aí esse amigo meu chegou lá e ele não tinha levado nada. E tem as esporas que a gente coloca, a luva, a corda, o colete, os capacetes, né? Para se proteger, tudo. E esse amigo meu falou, rapaz, eu não trouxe espora. Aí o outro falou, não, eu arrumo para você. Aí ele colocou no pé, olha rapaz, ficou certinho, bati o pé no chão assim, ficou certinho. Oi, parece que é. Rapaz, que espora boa. E começou a elogiar as coisas do rapaz. Ficou tudo ali. Não, vamos montar, vamos treinar. Chegou, daqui a pouco chegou um caminhãozão com os boi. Aquele caminhãozão costelejo, carroceria estendida, assim, ó, grande. Na hora que os boi começou a descer de cima do caminhão, as molas do caminhão faziam barulho, assim. Começou a fazer barulho. Uns armários de boi. Aí ele falou, rapaz, essa espora não presta não. Não é boa, tá né? pegando aqui no meu calcanhar. Aí tá pegando aqui, mudou o esforço. Ficou ruim na hora. E eu sempre achei isso assim, falei, poxa vida, nós temos que enfrentar o nosso medo. Cima, né? Ir pra cima e ver. Cara, e na hora que você vencia, que a gente ia pra cima e montava, e conseguia parar os 8 segundos em cima de um touro de 900, 800 quilos, você se sentia um super-homem. Por quê? Porque Deus, cara, a gente vence o medo e Deus nos honra. Agora, como que eu vou ser um grande vencedor na vida se eu não supero os medos? Se eu não supero os meus medos? Uma experiência de vida que eu tive, já no começo da minha conversão, focado na presença mesmo assim, eu em casa mexendo no computador, de repente eu escuto um barulho, e aquilo dentro de mim já falou, pô, já não é de Deus, dentro de mim, sabe? Automaticamente já falou, não é de Deus. Eu peguei e falei, vou ver o que é. Mas tranquilo, sem medo nenhum. Fui. Cheguei na casa que eu escutei, casa da pessoa que eu escutei o barulho, entrei, uma pessoa saiu correndo com uma criança no colo, gritando, e eu na minha, sabe? Na minha. Convertido crente novo, fui lá. Cheguei lá, o que está acontecendo? Ela tentou matar a criança com esse ferro de berço, sabe? Aquela proteção do berço. Sei. Tentou matar a criança com essa proteção do berço. Eu falei, meu Deus, né?
mas cadê ela? Ah, tá ali no quarto. Eu fui e entrei no quarto. Tem 2 pessoas segurando essa pessoa que estava tentando matar a criança. E a pessoa se batendo, e eu só observando assim. De repente ele falou assim: ah, manda esse rapaz sair daqui. Aí eu falei com o marido dela: é com você, né? Inocente. Falei: é com você. Manda ele sair daqui. Eu falei: é com você. Ela falou assim: não é ele, não, é você mesmo. Aquilo dentro de mim já quis gerar um medo, sabe? Aquilo dentro de mim já quis gerar um medo. Eu falei: meu Deus, é comigo, né? Deixa eu rapar fora. Automaticamente eu dei 2 passos para o lado para ir embora. Aquilo veio dentro de mim e falou assim: não, volta, que está com você é maior que ele. Aquilo dentro de mim encheu, sabe? Eu falei: não. Eu falei: quem é você para mandar eu sair daqui? Eu falei: você é ninguém, você não é ninguém. Quem vai sair é você. Aí eu falei: sai em nome de Jesus. Automaticamente aquilo saiu, a pessoa voltou em si. E graças a Deus, aquele medinho que eu senti, Deus me fortaleceu na hora. Glória a sei que Deus. tem que ser. Então foi uma experiência. Tem pergunta? Tem. A Kevin perguntou, talvez vocês queiram usar essa pergunta para finalizar, mas ela perguntou como vencer o medo. E a Fran perguntou qual é o limite entre a prudência e o sentir medo. Só aproveitar, perdão, antes de mandar um abraço para o pastor Jean Marcel, que está nos acompanhando da Igreja Quadrangular do Morumbi, lá em Piracicaba. Amém. Grande Deus abençoe. profeta, homem de Deus, referência. Deus abençoe, pastor Jean. Atra, repete pra gente, por favor. Então, a Kevin perguntou como vencer o medo, talvez vocês queiram usar no final para finalizar. E a Fran perguntou qual é o limite entre ser prudente e ter medo. Ju, quer responder essa? Qual o limite entre ser prudente e ter medo? Acho que é um pouco do que a gente falou, né? A prudência, ela vai até o ponto de que aquele medo não me paralisa. É como a gente falou, eu tenho prudência em saber que eu não posso andar a 200 por hora na pista. Eu sou prudente. Eu não vou andar a 200 por hora. Mas eu também não posso ter medo e dizer, eu não vou conseguir dirigir, vou ficar em casa. Você entendeu? Então, porque tem gente que tem medo, né? Fala assim: ah, não vou dirigir, eu tenho medo de pegar uma pista, eu tenho medo de... Não, a gente tem que vencer o medo, mas ser prudente. O medo, o limite da prudência, eu acredito que é até o ponto de que esse medo nos faz paralisar. Se não me faz paralisar, é aquele negócio, né? Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Né? Eu guardo muito essa frase comigo. Eu ouvi um dia o pastor Felipe Valadão falando isso e eu gravo comigo. Ele fala assim: vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Então acho que esse é o limite. A prudência me dá medo. A gente fica com medo, como você deu o exemplo de ir para outra cidade. Deus nos chama para ir para novos lugares. Deus chamou Abraão e falou para Abraão: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, deixa seus pais para trás e vai. Abraão podia falar: mas Deus, para onde eu vou? Que lugar eu vou? Ele temeu, só que ele foi. O medo, a prudência, né, do medo não paralisar. Eu vou, nem que eu tenha medo, mas eu continuo indo. Assim, na situação igual nós estamos vivendo aqui, as pessoas falam: ah, eu não vou usar uma máscara quando eu vou sair no meio do povo aí, porque eu não tenho medo de pegar o coronavírus. Sim. Isso não é questão de ser corajoso, isso é falta de prudência. Aí já é falta de prudência. Vigiai e orar. Vigilância antes da oração. Antes da oração. Né? Não adianta eu orar se eu não vigiar. Sim. Né? Então, eu acho que é esse caminho, né? De nós sabermos a realidade e termos a prudência, né? E desde que ela não nos afete as nossas conquistas, aquilo que Deus tem para nós, né? E a Kevin perguntou como vencer o medo, né? Aqui nós temos vários exemplos, igual nós já fomos falando desde o começo, de homens aqui da palavra de Deus que nos fala, né? Que essas pessoas só venceram o medo porque estavam cheios de Deus. Eu acho que quando a gente não tá cheio de Deus, qualquer coisa nos paralisa. Qualquer coisa. Se você não está cheio de Deus, você para com tudo. A gente vê vários exemplos hoje. Pessoas estão sem a presença de Deus na vida, ela com uma depressão, qualquer seta que Satanás lança na mente dela, ela cai naquela armadilha e para a vida dela. Mas se nós se enchermos de Deus, nós vencemos todo medo. Né? Na Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Então, nós não podemos ter medo. Principalmente hoje, nos dias que vivemos.
vivemos. Temos que confiar no Senhor. Como o Juninho já disse no começo, antes de nós irmos para o culto aqui, nós estávamos conversando, ele fala que o que rege a terra é os céus, e não a terra, os céus. É de lá de cima que acontece aqui embaixo. Lá de cima, a Bíblia fala, no livro de Provérbios fala que muitos são os planos do Senhor, mas quem dá a palavra final é Deus. Nós temos muitos planos, né? Na Bíblia fala também que nós não podemos falar, amanhã eu vou em tal lugar, porque amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Então, se a gente se encher de Deus, as coisas, eu acho que nós vencemos qualquer coisa, tanto até a dificuldade. Porque se nós tivermos Deus, eu sempre falo isso, se nós tivermos cheio de Deus, um pão com manteiga, com margarina, é um banquete para mim. E se eu não estiver cheio de Deus, um banquete para mim é como se não fosse nada. Tem pergunta? Tem. Ó, a Vânia Paulina perguntou: se tivermos medo de falar a verdade e a pessoa sair da igreja, qual a diferença então se ela ficar e não ouvir o que é preciso ouvir? Eu acredito. Eu vou responder essa pergunta. Eu amo perguntas, gente. Mas eu gosto. Sabe por quê? Porque quando a gente ensina, eu acho que eu aprendo mais. Eu aprendo mais. Eu acho não. Porque quando a gente acha, a gente não tem certeza. Na palavra de Deus fala que a verdade liberta. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Deus ele fala para Jeremias, vou te colocar como profeta sobre essa nação. Jeremias aqui, ó. E fala assim: se eu falar para você falar, e você não falar, se essa pessoa continuar em pecado e morrer, o sangue dela eu vou requerer de você, vai estar sobre a sua vida. Então, Vânia, fale a verdade. Chega e fala a verdade para a pessoa com toda a direção do Espírito Santo, com toda a prudência. Chega e fala a verdade para a pessoa. Porque é isso que eu quero falar, que Deus colocou no meu coração e eu queria abordar essa noite também com vocês. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça. Sim, não. Porque hoje, por conta da gente achar que vai magoar a pessoa e a pessoa vai sair da igreja, por conta de ser um discurso politicamente correto, O erro de querer agradar a todos. o erro de querer agradar a todos, o erro de ir pela sociedade que vai. Hoje tudo você não pode. Hoje qualquer coisa é feminicídio, qualquer coisa é tudo isso aí. É tudo que, né, a pessoa é um discurso de ódio. Sim. Hoje em dia É tudo assim. A sociedade. E hoje, como povo de Deus, às vezes a gente se priva. Fica com medo de falar, com medo disso, de retaliações. E nós não podemos ter medo disso. Nós temos que falar. Uma vez, há muito tempo atrás, aconteceu um caso na igreja. Um jovem chegou para mim, uma moça chegou para mim e falou: Paulo, o que você acha de tal fulano? Eu falei: semana passada ele estava gostando dessa, na retrasada da outra, e na anterior ele estava gostando da outra. Ela olhou assim para mim, foi embora. Acho que acabou o culto, eles conversaram. No outro dia o jovem veio conversar comigo: ô louco, Paulão, você quebrou minhas pernas, cara. Você falou para mim dizer que eu estava conversando. Eu falei: eu estou mentindo? Aí ele bateu a mão nas minhas costas e falou: cara, eu gosto de você falar a verdade. Falei algo além da verdade, não é? Você entendeu? Então, a verdade ela liberta. Então, não se prive de falar a verdade nunca na sua vida. Só usar um exemplinho, Paulo, só complementando de Jesus, né? Os discípulos chegaram ali para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo? O senhor está falando demais. O povo está com fome. O senhor está falando demais, Jesus. O povo está com fome. Está indo embora. Meu povo está indo embora. Aí Jesus olha e fala: o quê? Você quer ir também? Jesus não se privou de falar a verdade. Então, assim, e ele disse: eu sou a verdade. Então, assim, respondendo a pergunta, Vânia, não se prive de falar a verdade. A verdade, ela nunca dói. Esse é o ponto. Tem gente que fala, né, a verdade dói, a mentira dói, a verdade não dói. A verdade confronta. Então, quando a verdade confronta, no mentiroso ela dói. No verdadeiro não. Ela está confrontando ela para se corrigir. Então, o que acontece? A Bíblia é um livro de verdades. Então, tem gente que fala assim: a Bíblia está cheia de erros. Aí tem uma frase que eu gosto muito: eu li a Bíblia várias vezes e encontrei milhares de erros, todos eles em mim. Porque o que acontece? A verdade não dói, ela confronta. Então nós temos que ser confrontados pela verdade.
Se a verdade, se a gente ouve a pessoa passando a mão na cabeça, não tá certo, continua assim, faz isso, a gente nunca vai ser confrontado pela verdade, nunca vai mudar. Então, e um dia isso, perante Deus, no juízo, isso vai ser cobrado de nós. Exatamente. Isso vai ser cobrado de nós. Exatamente. Né? Então, nós temos que falar. Temos que falar, não pode se privar de falar. Temos que falar. Quem ama corrige. Quem ama corrige. Deus fala, né? Jesus ele fala, né? O pai ele não repreende o filho que ele não ama. Exatamente. Né? Então não é porque você está corrigindo e falando a verdade que você deixa de amar. Pelo contrário, você ama mais que qualquer outro. Você ama mais. Né? Porque às vezes às vezes as pessoas vão e consultar um amigo e falam, o que você acha? Se você olhar para a vida dele, você não ia, porque a vida dele não está nem no certo. Se você for olhar para analisar certinho e falar, cara, eu fui buscar na fonte errada, hein? Que na verdade tem gente, né, Paulo, que ela fica chateada, magoada, você falou dos crentes prodói. A pessoa fica magoada de ouvir a verdade, ela fica magoada. E na realidade a verdade não tem que causar mágoa, ela tem que causar confronto. Que é no confronto que a gente tem mudança. Se me confrontou é porque, opa, peraí, você não? Gente, então eu acho que essa noite assim, eu acho que foi bem aberto para nós, foi uma palavra assim gostosa, né? Eu tenho certeza que se você que está assistindo aí, eu tenho certeza também que Deus tem falado ao seu coração. Se você tem algum medo, né? Você que já é irmão da igreja, vocês têm medo de exercer o ministério, vocês têm medo de qualquer coisa, não deixe que o inimigo pare com você. Se você tem medo de, às vezes, orar com as pessoas, né? Às vezes você fala, poxa vida, eu senti tanta vontade de orar para aquela pessoa, mas eu não orei. Eu não orei. Por quê? Porque teve medo. Que isso a gente venha mudar. Que hoje o mundo não venha mais assim nos iludir e nós temos que buscar a verdade no Senhor. Que a nossa esperança tem que estar nele. Não fique com medo de tudo que está acontecendo, né? Na política, no país. Cara, se for da vontade de Deus, se for do querer de Deus na nossa vida, nós vamos ser muito abençoados. Os seus projetos você vai alcançar, os teus objetivos você vai alcançar, as suas conquistas você vai alcançar. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muitíssimo, muitíssimo. Então, em nome de Jesus, não deixa que o medo te paralise nunca na sua vida. Não estou falando que você nunca vai sentir ele. Você vai sentir. Mas não deixa que ele te paralise de uma forma que você pare de pensar. Em nome de Jesus. Juninho, dá uma palavra para a galera para nós finalizarmos. Pessoal, como o pastor Paulo disse, só para frisar, não deixe que o medo te impeça de chegar no lugar que Deus já determinou para você. O seu medo nunca será maior que o seu Deus. Confie nessa palavra. Vai aqui. Jesus morreu na cruz por amor pela gente. Então, como a gente tinha comentado, o amor lança fora todo medo. Então, quando a gente se pega com Jesus, todo medo é lançado fora. E primeiro, João 4:18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, só a gente manter o foco em Jesus, em Deus, que o medo é lançado fora. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Espírito Santo, que a tua presença, o teu amor, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, venha alcançar cada uma dessas vidas que está nas suas casas, assistindo, nos acompanhando nesta noite. Eu peço ao Senhor, Pai, vem fortalecendo o teu povo, vem tirando, Senhor Deus, o medo, a angústia, Senhor Deus, a tristeza, que todo medo venha ser lançado fora, que nessa noite o teu Espírito venha nos encorajar para vivermos o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, pois o sobrenatural só acontece quando estamos vivendo em situações adversas e nós estamos numa perfeita situação para vivenciarmos o milagre do Senhor. Por isso eu abençoo a cada família desta igreja, desse ministério, dos demais, dessa cidade, da nossa região, do nosso Brasil e do mundo. Abençoa os nossos pastores, os nossos apóstolos, abençoa a pastora Soninha, a sua família, abençoa a vida do pastor Juninho, Gil Marquinhos, de cada irmão dessa igreja, que o teu Espírito Santo vem estar alcançando. Abençoa a vida de cada jovem dessa igreja, que o teu amor, a tua graça vem estar nos alcançando e nos fortalecendo
nos dando um espírito de ousadia, Senhor. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.